Meus queridos, hoje nós queremos falar sobre um tema dentro daquilo que nós estamos estudando durante essa semana, o legalismo. Nós queremos falar sobre a obediência que produz vitória e a obediência como legalismo. Veja bem, tema dessa mensagem: a obediência que produz vitória e a obediência como uma forma de legalismo. Então, veja bem, esse tema, ele é por demais importante para a igreja do Senhor, irmãos, porque o homem em si, ele é orgulhoso. Até nós crentes também somos orgulhosos. E por sermos orgulhosos, irmãos, nós temos a mania de querermos chegar diante de Deus mostrando boas obras. Nós temos a mania de querer agradar a Deus através da nossa vida com boas obras, mas obras produzidas pelo nosso eu, pela nossa força, pela nossa carne. Quando na realidade a obra na minha vida e na tua vida que agrada a Deus é a obra que é produzida pela graça de Deus em nossas vidas. É a obra que é produzida pelo Espírito Santo na tua vida. Quando o Espírito Santo vai te quebrantando, quando o Espírito Santo vai moldando o teu caráter, que você agora, aleluia, olha para o seu passado e tinha algum pecado que te incomodava antigamente, e hoje o pecado bate na porta do teu coração, e você diz assim: não, pecado, eu não quero mais você não, porque eu tenho algo melhor na minha vida, que é a graça de Deus. Aleluia. Essa obra é que agrada a Deus. Mas nós, irmãos, principalmente aqui no Nordeste, temos a mania de querermos agradar a Deus com nossas obras, de querermos chamar a atenção de Deus com as nossas atitudes, através do cumprimento de regras, de normas, e se cria na igreja um câncer, uma doença mortal chamada legalismo. Não, eu sou obediente, eu faço isso, eu faço aquilo, eu faço aquilo outro. Quando é daqui a pouco, está lá: ai meu Deus, é tão certinho em determinada hora, mas quando se levanta uma prova, esmurece. Por quê? Porque não tem força, não está firmado na rocha, está firmado no seu legalismo, na sua aparência, na sua conduta. Mas vamos entender primeiramente o que é legalismo. Aleluia. O que é legalismo, pastor? Legalismo, irmãos, é a maneira, a forma de querer agradar a Deus através de atitudes humanas. Querer agradar a Deus através do cumprimento de leis, normas. Foi com isso, irmãos, que os fariseus e os saduceus se perderam. Eles eram altamente legalistas. Eles cumpriam as leis no Antigo Testamento e olhavam a lei na sua palavra escrita, mas eles não olhavam a essência da lei, o que a lei significava, o que é que a lei queria dizer. E os fariseus, eles eram mais ou menos assim, olha. Jesus Cristo, quando chegava com os discípulos, havia um ritual sagrado de lavar as mãos, porque aquilo falava da limpeza, da santidade, antes de comer. Aí Jesus Cristo um dia chegou com os seus discípulos e foi para uma refeição. Os discípulos não lavaram as mãos. Aí os fariseus começavam olhando para Jesus, criticando ele e criticando os discípulos. Por que é que os teus discípulos comem sem lavar as mãos?
Aí Jesus olhava para ele e dizia: o que contamina o homem não é o que entra pela boca do homem, mas o que sai da boca do homem. Porque eles achavam que aquilo era tão sagrado que se a pessoa comesse sem lavar as mãos, estava pecando. Veja bem. Aí Jesus mostrava algo diferente para eles. Mas eles se apegavam ao texto da lei. Encontram uma mulher em pleno ato de adultério, daqui a pouquinho a gente vai falar mais um pouquinho dela. Saem envergonhando ela pelo meio da rua. Não houve o mínimo do senso de serem discretos naquela atitude. Empurram ela no meio do povo. Pela lei deve ser apedrejada. E tu que dizes? O legalista, ele usa a lei de uma forma tão seca, sem sentido, que ele acusa a mulher. E a Bíblia diz que eles faziam isso também procurando acusar Jesus. Aí Jesus para, olha para eles, começa a escrever no chão. Daqui a pouco Jesus diz: aquele que não tem pecado atire a primeira pedra. E outras coisas que nós veremos aqui. Mas meus amados, minhas amadas irmãs, nós queremos trazer hoje aqui uma palavra falando da obediência que produz vitória e a diferença do legalismo. Porque existe uma obediência a Deus. É necessário que você tenha normas, que você tenha um princípio de conduta, que você se comporte bem. Mas hoje em dia, sinceramente, se você olhar na igreja, você vai ver que existe uma cópia do que acontecia antigamente. Pessoas que estão toda bonitinha por fora, mas por dentro são sepulcros caiados. Se preocupa somente com a beleza exterior, com a aparência exterior. Sua religiosidade está naquilo que mostram. Se preocupa com os rituais, mas o coração está distante de Deus. Aleluia. E eu quero aqui tomar a história que nós lemos aqui na palavra de Deus, a história das 10 virgens. Mateus capítulo 25, versículo 1 ao 13. Eu vou ler apenas o último versículo, porque durante esta mensagem eu estarei contando essa história e entrando em detalhes. A Bíblia diz: vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Versículo 13. Glória a Deus. Vigiai, pois. Meus amados, essa exortação aí fala da vinda de Jesus, que nós devemos vigiar. Mas eu quero chamar a sua atenção que tem muito crente pensando que usufrui da salvação, mas coloca a sua confiança, sabe em quê? Não em Deus. Coloca a sua confiança no tamanho do seu cabelo. Coloca a sua confiança na roupa que veste, na Bíblia grande que carrega, no padrão da sua igreja. Olha, não é preciso ninguém sair de nenhuma igreja. Eu não estou aqui exortando ninguém a sair de nenhuma igreja. Cada igreja tem seu padrão. O que eu quero que você entenda, aleluia, é que você não pode colocar sua confiança nessas coisas para a salvação. Aleluia. Veja bem, eu vou contar um exemplo aqui de um fato que aconteceu. Uma irmã foi visitar minha filha Clarissa, e essa irmã, ela estava usando um trançalim bem fininho. Aí quando chegou lá, a Clarissa chega para ela e diz assim: irmã fulana, paz do Senhor, já tem 1 ano e pouco de crente. Como é que você está, fulana? Na fé, estou feliz. Aí a irmã olha para ela e diz: irmã, eu estou meio fraca na fé. Ela diz: por quê? Não, porque eu coloquei esse trançalimzinho aqui em mim. Vejam bem. Aí Clarissa ficou calada. Passaram-se alguns dias.
Clarice encontrou com ela normalmente. Irmã fulana, como é que você está? Ela, agora eu estou firme, tirei, olha. Em que é que essa pessoa está colocando sua fé? No Transilim que usa. Se está com Transilim, está fraca na fé. Se tirou o Transilim, agora está forte. Aleluia. Meus amados, olha, o legalismo ele é terrível, porque ele não olha a essência de Deus. O legalismo, ele se baseia naquilo que a pessoa faz. Naquilo que a pessoa faz, pensando que aquelas coisas estão agradando a Deus, quando a Bíblia, na realidade, não traz definição de coisa alguma quanto a essas coisas. A igreja que eu faço parte, ela tem um padrão, mas eu não posso confiar nesse padrão da minha igreja, entendendo que esse padrão da maneira de se vestir, esse padrão de conduta moral e ética que nós seguimos, é com isso que eu vou encontrar salvação, não. Porque a salvação, irmãos, aleluia, vai muito além dessas coisas. Nós vamos aprender aqui que Jesus conseguiu cumprir a lei sem ser legalista. Não olhe para a lei, não olhe para as normas. Quando você for cheio da graça de Deus, quando você for cheio do poder de Deus, você vai conseguir fazer tudo direitinho, não para ser salvo, mas você se alegra fazendo isso para a glória de Deus. Aleluia. Pessoas que estão por aí revoltadas, não, eu não aceito isso não, mas eu estou nessa igreja assim. Aí cria uma personalidade dupla, porque está dentro da igreja de um jeito, mas quando sai da igreja é uma pessoa diferente lá fora. Não houve a ação do Espírito Santo na vida dessas pessoas. Se você está aqui, minha querida, e você usa um padrão, aleluia, a Bíblia diz assim: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, faça tudo para a glória de Deus. Não faça forçado. Então veja bem, toma daqui a história das 10 virgens, capítulo 25, versículo 1 a 13. A Bíblia diz que o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes, vejam bem, e 5 loucas. As loucas, tomando suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram, ou seja, sentiram sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo sair ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam dizendo: não seja causa que nos falte a nós e a vós, ide antes aos que vendes e compraiam para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fecharam-se as portas. E depois chegaram as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Minhas queridas irmãs, meus queridos irmãos, a primeira coisa que eu quero chamar a sua atenção aqui, para nós fazermos um autoexame, se nós seguimos uma religião formalista, se eu venho para a igreja apenas por formalidade, ou se eu venho verdadeiramente adorar a Deus. Se eu venho para a igreja por um ritual humano, para satisfazer meu ego e dizer assim: não, eu fui para a igreja, eu estou tranquilo porque fui para a igreja. Ou se eu venho realmente adorar a Deus. A religião formalista é isso. A pessoa presta um culto a si mesmo. Sabia? Não, eu vou para a igreja porque
hoje é dia de ir para a igreja e eu vou. Sai da igreja, eu cumpri com minha obrigação, fui para a igreja. Aleluia. O verdadeiro adorador, ele está em casa, aí alguém diz: fulano, vamos para a igreja. Ele é capaz de falar em línguas e diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Ele sente alegria. O crente formalista, ele vem a pulso, ele sofre, ele cumpre a tabelazinha dele, vai no domingo à noite para o culto, vai para o culto de doutrina, por obrigação. Chega lá com a cara feia, bota defeito em tudo. Todo mundo dá glória a Deus, aleluia. O outro levanta a mão, ele está lá, olha. Olha para seu irmão junto de você, vê se ele está rindo ou se ele está triste com a cara feia, vê como ele está aí. Diga assim: tem que dar glória a Deus. Aleluia. Então veja bem, eu quero mostrar que a primeira coisa, aleluia, que nós precisamos fazer uma análise hoje aqui, para começar essa mensagem, é que a igreja será arrebatada. Cristo disse aqui, né, pela sua palavra: vigiai e orai, porque você não sabe a hora. E que a igreja, ela está caminhando, desejosa ao encontro do esposo. Era o que estava acontecendo, era o simbolismo que Jesus usou com essa parábola das 10 virgens. Então o reino do céu será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o esposo ou noivo. Algumas traduções falam. Aleluia. A igreja está indo de encontro a Jesus. E eu quero te fazer uma pergunta, e você vai avaliar agora se você é um crente adorador ou se você ainda é um crente formalista, que vai para a igreja por obrigação. Eu te pergunto, você queria, sem muita conversa, que Jesus levantasse, que Jesus arrebatasse a igreja agorinha nesse lugar? Você queria mesmo? Tem alguém que coçou a cabeça. Tem alguém que disse assim: olha, meu Deus, e fulano? Meu Deus, e o curso que eu estou fazendo? E a porta de emprego que se abriu? E meu salário que eu vou receber para a semana? Olha, se você tem algum motivo maior de ainda desejar ficar aqui na terra, aleluia, você ainda não está no padrão espiritual que Jesus gostaria que você estivesse. Se você ainda tem dúvida quanto a isso, e eu quero te mostrar pela Bíblia, o reino dos céus é semelhante a 10 virgens que, tomando suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. As virgens simbolizam a igreja do Senhor. Aleluia. Meus queridos, minhas amadas, a maior razão e o maior desejo do crente nesse mundo deve ser justamente esse. Quando a Bíblia diz que nós devemos desejar primeiramente o reino de Deus e sua justiça. Oh, como seria bom eu estar pregando para vocês agora e nós termos os nossos corpos transformados. Oh, Ramana Makala Shomekandarai. Aleluia. Quando eu abro a minha Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 22, versículo 17, as noivas estavam caminhando em direção ao noivo. A Bíblia diz: e o Espírito e a esposa dizem: vem. E quem ouve, diga: vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. O Espírito, ele clama. Aleluia. Paulo diz que a natureza, não só nós, mas toda a
natureza geme. Quando o Espírito Santo de Deus tem liberdade de atuar na vida de um crente que está servindo verdadeiramente a Deus, em espírito e em verdade. Quando o Espírito de Deus trabalha, que enche ele da sua graça, irmãos, não existe nada melhor. Não existe fortunas aqui na terra, não existe emprego, não existe posição social. E tem mais, viu? Eu quero dizer para uma coisa: não se preocupe com seu parente, não. Mas pastor, peraí pastor, eu estou sendo ruim se eu esquecer do meu parente. Eu estou sendo uma pessoa má, porque eu não estou lembrando do meu parente. Eu vou para o céu e vou deixar ele aqui. Deixa eu te perguntar, você quer que Jesus fique esperando por ele? Você quer que Jesus fique esperando por ela? Agora eu quero te dizer, com esse tipo de fé, você nunca vai ganhar essa pessoa para Jesus. Porque quando você não quer o arrebatamento da igreja agora, você também não está preparado espiritualmente para ganhar essa pessoa para Jesus. Você está entendendo? Eita, Jesus já está falando com alguém aqui. Tua religião está sendo formalista. Você vem para a igreja, aleluia, para dar uma satisfação a si mesmo. Não, eu sou crente, eu estou indo para a igreja, eu estou cumprindo minha tabela, eu vou para o ciclo de oração. Aleluia. Quando você não deseja o arrebatamento da igreja agora, você também não está num padrão, não está num patamar de vida espiritual satisfatório para ser usado por Deus, ou usada por Deus, para ganhar aquela vida para Jesus. Aleluia, aleluia. Então, meus amadas irmãs, meus amados irmãos, a gente vê a igreja, aleluia, quando a Bíblia diz assim, não é? O Espírito e a esposa dizem vem. A gente vê a igreja sendo tratada como esposa, as 10 virgens caminhando em direção ao noivo, e se expressa o desejo da noiva pelo marido. Lá no livro de Cantares tem uma passagem que até parece uma passagem sensual, até parece uma passagem que fala de um momento íntimo da esposa com relação a seu esposo, quando ela diz: já despi as minhas vestes, como tornarei a vesti-las? Ela faz uma pergunta. Já lavei os meus pés, como os tornarei a sujar? O meu amado colocou a sua mão na fresta da porta, meu coração estremeceu por amor do meu amado. Oh, aleluia! Sabe o que é isso? É o simbolismo deste encontro de Cristo com a igreja. A igreja está preparada para se encontrar com seu noivo. Olha, você tem que tirar esse sentimento de amor pela terra da tua vida. Você tem que entender a partir de agora que o melhor negócio para você é que Jesus venha buscar a sua igreja. Oh, amanto camaná. Quem quer que Jesus venha buscar a igreja, levanta a mão para o céu agora e dê glória para Ele. É bom quando a gente aprende, né? É bom quando a gente aprende. Então a Bíblia diz que as 10 virgens, elas saíram ao encontro do noivo. Agora interessante, minhas queridas irmãs, meus amados irmãos, aleluia, é que a gente vê algumas coisas interessantes, ou seja, semelhantes entre essas 10 virgens. Vamos falar um pouquinho agora da religiosidade das virgens. Todas elas cumpriam tudo direitinho, irmã Nadege. Veja bem, 10 virgens haviam ali. Primeiro,
todas as 10 para participarem daquele evento tinham que ser virgens. Não podia deixar de ser virgem. Certo? Passaram no teste, ok. Também tinha que possuir uma condição histórica de vida que fosse legal para aquela condição, para aquela situação que elas estavam vivendo. Virgem tem que ter vida. Além de virgem, tem que ter vida no passado, porque tem virgem que só é virgem mesmo na virgindade, né? Aleluia. Mas essas aqui tinha que ter uma condição histórica também. As pessoas sabiam a vida dela. Não, essa daí dá para fazer parte do cortejo. Não pode ser diferente. Ótimo, aprovada. Todas as 10. Todas estavam formalmente cumprindo os rituais do cerimonial. O casamento naquela época, meus queridos, ele tinha um ritual. A noiva se preparava, não é? Ali aquelas virgens se juntavam com ela e ficavam esperando o esposo, que vinha também com outras pessoas. Normalmente eles vinham montados a cavalo, e ele não dizia quando vinha. Elas ficavam lá todas preparadas, se organizavam, sabia que ele vinha, mas não sabia a hora que ele vinha. Aí de uma hora para outra, quando vê, aí lá vem aquela turma bonita, aleluia, simbolizando Jesus, o noivo, puxando aquele cortejo, e alguém grita: lá vem o noivo! Aleluia. Todas eram virgens, todas estavam ali com a sua história de vida certinha, todas estavam formalmente cumprindo os rituais daquela cerimônia, todas estavam saindo ao encontro do esposo, todas estavam vestidas de acordo com o cortejo nupcial. O cortejo nupcial, irmãos, exigia um padrão de roupas, como nós às vezes nas igrejas exigimos um padrão de roupa. Estava tudo certinho. Aleluia. Todas elas, as 10, se você olhar na Bíblia, todas as 10 levavam suas lâmpadas. Mas uma coisa impressionante, aleluia, uma coisa impressionante, estava tudo certinho, tudo igual, somente 5 tinham azeite, as outras não tinham. Eu começo aqui a ver a distinção, aleluia, que caracterizava aquelas virgens como 5 prudentes e 5 loucas. 5 prudentes e 5 loucas. Aleluia. A diferença é que somente as prudentes levavam o azeite, indispensável para estarem com as suas lâmpadas acesas na hora da chegada do noivo. Aleluia. Por favor, me ajude. Diga para esta pessoa que está do seu lado: sua lâmpada tem que estar acesa na hora que o noivo chegar. Sabe por quê, meus queridos? As outras que não estavam com azeite, elas tinham cumprido todas as formalidades. Mas irmãos, olha, é o exemplo da igreja nos dias de hoje. Aleluia, aleluia. Sabe o que é que acontece com a igreja nos dias de hoje, meus queridos? Vá lá na Bíblia, na sua Bíblia, por favor. Abra a sua Bíblia no livro de Apocalipse. Aleluia. Apocalipse capítulo 2. Veja o que é que você vai ver aí que acontece com grande parte das igrejas. Aleluia.
Quem já achou, diga amém. Veja bem, diz o capítulo 2, carta à igreja que está em Éfeso. Deus falando através de João ao anjo da igreja que está em Éfeso. Capítulo 2, versículo 1. Ao anjo da igreja que está em Éfeso escreve: essas coisas diz aquele que conserva a mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu conheço as tuas obras. Veja, meus queridos, que Deus começa elogiando as obras daquela igreja. Conheça as tuas obras, tanto o teu labor, ou seja, o teu trabalho, como a tua perseverança, que não pode suportar homens maus. Olha, a igreja, ela cuidava, não aceitava as pessoas maus, trabalhava. Que pusestes à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. Versículo 3, que tens perseverança, suportaste prova por causa do meu nome, e não te deixastes esmorecer. Tudo até agora estava às 1000 maravilhas, trabalhando, crescendo, zelosa, cuidando do povo, cuidando para que não entrassem falsos profetas. Versículo 4: tenho porém contra ti que deixastes o primeiro amor. Agora vê o versículo 5, o que é que diz aí? Lembra-te, pois, de onde caíste. Evangelista Josué, a igreja não tinha amor por ninguém e estava caída. Meus amados, nos dias de hoje nós estamos vendo essas coisas acontecer. Igrejas que crescem, mas cadê o amor? Igrejas que crescem, mas que passam pelo seu semelhante e diz: não são meus irmãos, até zombam. Se for alguma coisa é primo. Preste atenção que eu vou lhe dizer aqui. Um dia teve um irmãozinho que disse mesmo assim: tu me chama de primo, cuidado para Deus não te dizer eu sou teu tio. Porque meu filho é aquele que tu está chamando de primo, com teu orgulho, com tua falta de amor. Oh, rabacanamachomená, aleluia. Está aí, meus queridos, o exemplo de uma igreja que parecia tão zelosa, mas reprovada por Deus, estava caída. E ele diz mais aqui, olha, aleluia: procura arrepender-te e voltar às primeiras obras, senão venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Se não mudar, vai perder a condição de filho. Aleluia. Então, minhas amadas irmãs, meus queridos irmãos, nós encontramos virgens que são igualzinho a você, mas são loucas, não tem o azeite. O azeite é o símbolo do Espírito Santo. Veste como você veste, aleluia. Tem candeeiro como você tem, mas está vazio, não tem azeite, perdeu o primeiro amor. Aleluia. Será que você pode ficar de pé e dar um abraço no seu irmão, na sua irmã, e dizer assim: eu te amo em Cristo Jesus. Oh, rabagadá, xomedá. Eu te amo em Cristo Jesus, pastor. Emigio ramanta kamalacheia. Pode sentar, meus queridos. Aleluia. Meus amados, aquelas virgens loucas, oh, remio ramanamana, aquelas virgens loucas, meus queridos,
Aleluia. Aleluia. Representa uma igreja que é tão preocupada com os rituais, não é? As virgens estavam lá preparadas, se vestindo igual às outras, com um candeeiro na mão. Estava lá junto para o ritual, toda arrumadinha. Quando faz uma celebração é muito bonita. As pessoas admiram. Que coisa linda, igualzinha. Mas não tem azeite. Não tem azeite. Aleluia. Glória a Deus. Se você for para sua Bíblia agora, no Evangelho de Mateus, capítulo 7, você vai encontrar uma palavra. Glória a Deus. No capítulo 7 do Evangelho de Mateus, no versículo 17, ou melhor, no versículo 24. Depois a gente vai voltar para o 17. Capítulo 5, versículo 17. Capítulo 7, capítulo 7, versículo 24. A Bíblia diz assim, olha: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. Eu pergunto, as virgens loucas estavam edificando sua casa sobre a rocha? As prudentes estavam? Sim. Diz aqui: e caiu a chuva, e transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a... Todo aquele que ouve essas minhas palavras e não pratica, será comparado a um homem insensato. Insensato é a mesma coisa que louco, que edificou sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Olhe para mim aqui agora. Se você for ver esse texto aqui, capítulo 7, versículo 24, isso aqui é Jesus fechando um comentário que ele começou aqui no capítulo 5. No capítulo 5, a partir do versículo 17. Vai voltando um pouquinho sua Bíblia aí. Capítulo 5, versículo 17 de Mateus. Veja bem, nós estamos falando de quem? Dos legalistas, aqueles que querem cumprir somente a letra. Ei, eu faço parte, Jesus diz, a palavra de Deus me diz que eu faço parte de uma igreja, aleluia, que Deus nos deu agora, não um ministério da letra, mas o ministério do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Vê bem, eu estou falando aqui dos legalistas, pessoas que cumpriram a lei. Jesus, ele cumpriu toda a lei sem ser legalista, e ele nos dá condição de cumprir toda a lei sem ser legalista. Mateus capítulo 5, versículo 17. Jesus diz assim, olha: não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim revogar, mas vim o quê? Cumprir. Ele veio cumprir as leis, mas só que ele é diferente. É isso que ele quer que eu aprenda, que você aprenda. Jesus não era feito aqueles fariseus, não. Aleluia. Irmão, tem uma história. Nós vamos voltar para aqui, aguarda um pouquinho. Mas tem uma história que os fariseus, eles começaram a condenar Jesus, porque Jesus curou um homem que tinha uma mão mirrada, uma mão murcha, num dia de sábado. Jesus encontrou aquele homem na sinagoga, orou por ele, a mão dele ficou curada. Os fariseus, quando viram aquilo, ficaram revoltados com Jesus, cheios de ódio, porque a lei dizia que um homem não deve ser tratado ou curado de sua enfermidade num dia de sábado, se ele puder esperar até o dia seguinte. Veja bem, a lei dizia isso.
Aí ele viu aquele homem no dia de sábado e curou a enfermidade dele. Aí os fariseus, cheios de ódio, olham para Jesus assim: tu sabes que não é lícito curar o enfermo no dia de sábado. Aí Jesus olha para eles assim e diz: eu quero perguntar uma coisa para vocês. Deus fez os homens por causa dos sábados, ou fez os sábados por causa dos homens? Eles nada responderam. Deixa eu perguntar mais uma coisa a vocês: qual é melhor? Fazer o bem no dia de sábado, ou fazer o mal, ou deixar de fazer alguma coisa? Eles também não responderam nada. E como eles não tinham argumento contra Jesus, aí eles eram altamente legalistas. A lei dizia: não pode, não pode. O legalista, ele só vê a essência da lei, ou melhor, só vê a letra da lei, ele não vê a essência da lei. Aí tem outro grupo chamado herodianos. Eles também iam para sinagogas, eram religiosos também, mas eles eram depravados. Eram pessoas que serviam a Herodes, eram judeus que serviam a Herodes, e eles eram altamente incentivados pela cultura romana, da depravação, adoração de ídolos. E eles iam para sinagogas também. Então estava ali os herodianos, que eram os depravados, os extremistas, e estava lá os fariseus. Sabe o que acontece? Por causa daquele negócio, os dois se reúnem. Vem cá, vem cá. Se juntaram os herodianos e os fariseus. Vamos agora ver como é que a gente vai fazer para matar ele. Vamos matar ele. Vê bem: curar a mão mirrada de um homem no dia de sábado, para o legalista, é pecado. Mas se juntar com pessoas promíscuas e tentar combinar para matar um homem, não tem problema. Ou seja, é aquilo que Jesus diz: vocês colocam as tradições de vocês acima da vontade de Deus. Jesus disse aqui: não pense que vim revogar a lei nem os profetas. Ele fazia essas coisas, mas não revogou nada. Mas eu vim cumprir. Eu vou explicar para vocês como é que cumpre a lei que Jesus ensina aqui. Eu vou mostrar para você, viu? Você vai cumprir a lei e Deus vai te dar vitória. Você vai ter que tirar esse espírito de fariseu da sua vida. Anderreme orrada. Aleluia. Veja bem, eu não posso ser nem fariseu, que é o de extrema direita, nem posso ser herodiano, que é a extrema esquerda. Religioso, mas bagunçado. Tudo que não presta ele faz. Posição de equilíbrio. Tá certo? Nem fariseu. Jesus disse para Josué: não te desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Aleluia. Então, meus queridos, minhas amadas, a gente vê aqui com essa lição que Jesus disse assim: olha, porque em verdade, capítulo 5, versículo 17, versículo 18, ele diz: porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei, sem que tudo se cumpra. E vê o que é que ele diz aqui para mim e para você: aquele, pois, que violar um desses mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar os homens, será considerado mínimo no reino dos céus. E aquele, porém, que os observar e ensinar, este será considerado grande no reino dos céus. Porque eu vos digo, olha lá agora para mim e você o que é que ele diz. Isso é Jesus falando, viu? Se a vossa justiça não excederem muito as dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Aleluia! Ele está dizendo aqui que eu tenho que ter mais zelo pela lei do que os escribas e fariseus. E agora, pastor? E agora, pastor? Aleluia! Aleluia! Diga para seu irmão junto de você: você vai vencer.
Você vai vencer. Andemigo maná. Deus está mandando dizer aqui: eu vou fazer a obra na tua casa. Você não vai ser crente só de aparência. A partir de hoje a história é diferente. Não pense que ser crente de aparência para os seus filhos vai fazer efeito na vida dos seus filhos. Não faz não. Você só faz efeito, a sua vida só produz fruto para que seus filhos também deem fruto, se você for crente real. Você só ganha sua mulher para Cristo se você for crente de verdade. Você só ganha seu marido para Cristo se você for crente de verdade. Quantos crentes de aparência tem por aí, meus irmãos? Aleluia, vivendo esse formalismo religioso. Irmãos, e o pior é que tem igreja que ensina. Igrejas que ensinam essas coisas. Aleluia, aleluia. Então, Jesus diz aqui, olha: porque vos digo que se a vossa justiça não excederem muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Sabe o que é que ele está dizendo aqui? Vocês não viram aqueles escribas zelosos, os fariseus zelosos? Vocês têm que ser melhor do que eles. Diga comigo: e nós somos. Vamos aprender um pouquinho agora o que é que Jesus quer da gente? Aleluia. Jesus cumpriu toda a lei sem ser legalista. Veja bem, eu poderia aqui, olha, do capítulo 5 de Mateus até o capítulo 7, tem vários exemplos, mas eu não vou pegar todos, porque não vai dar tempo. Eu quero pegar alguns aqui, mais fáceis da gente entender. Primeiro, veja só o que é que Jesus quer da gente. Vamos aí para o capítulo 5, versículo 21. A sua Bíblia diz aí, olha: ouvistes o que foi dito aos antigos: não matarás, e quem matar estará sujeito a... Ele agora estava ensinando o que é que ele queria que a gente se comportasse. Na lei de Moisés, dizia assim, olha: aquele que matar será sujeito a julgamento. Aí Jesus diz agora no versículo 22: eu porém vos digo que todo aquele que sem motivo se encolerizar ou se irá contra seu irmão estará sujeito a juízo ou julgamento. Preste atenção aqui a diferença agora. Esse é o primeiro exemplo. Jesus estava dizendo, lá no Antigo Testamento, as pessoas só tinham mesmo que não matar. Se não matasse, não é? Podia até ficar zangado com o outro, ficar com raiva com o outro. Se eu pudesse, eu pegava ele e matava. Mas não posso, porque senão eu vou ter que ir para a lei de Moisés, vou para julgamento e posso ser morto também. Porque era olho por olho, dente por dente. Se eu matar, eu vou morrer também. Então não vou matar não, mas que eu estou cheio de ódio, eu estou. Assim era que a lei ensinava no Antigo Testamento. Aí Jesus disse: ei, eu não quero só que você não cumpra não. Eu vou lá no teu coração agora para arrancar o mal. Não precisa você nem querer, nem você matar o seu irmão. Eu só quero que você, se você se encolerizar com ele, se você guardar ódio dele, você já está sendo réu de juízo do mesmo jeito. Pastor, e tem que ser assim, é isso mesmo. Mas pastor, como é que eu vou fazer isso? Pastor, eu não aguento isso não. Porque você ainda é um crente formalista. Você ainda é religioso. Mas pastor, e o senhor é perfeito? Não, eu não sou não, eu também tenho minhas fraquezas, mas eu estou lutando para melhorar. Quer ver uma coisa? Jesus diz assim, olha: aleluia, se alguém bater na tua face esquerda, dá também a direita. Se alguém bater na tua face esquerda, dá também a direita. Deixa eu contar uma coisa para você. Os irmãos sabem que eu sou um oficial da Polícia Militar
E eu já passei por algumas situações, meus amados, que Deus permitiu para me quebrar. Quantas vezes na minha atividade de pastor eu cheguei assim dizer: não, agora eu vou resolver. Peguei o telefone, vou telefonar para uma guarnição, vou fazer isso, fazer aquilo. E Deus dizia assim para mim: se você fizer alguma coisa, eu não faço nada. E eu parar. Aleluia. Sabe por quê? Porque o nosso coração é orgulhoso, irmão. Nós não aceitamos ser passados para trás. Nós não aceitamos, não tem que ser como eu quero. Tem que ser como eu quero, mas não é como você quer. A Bíblia diz que não é do homem o seu caminhar, nem daquele que planeja traçar o seu caminho. Não é como você quer, não, é como Deus quer na sua vida. Então veja bem, Jesus agora me ensinou a cumprir a lei. Jesus ensinou a cumprir a lei. Ele não sou eu que tenho que fazer, não, é Ele através da minha vida, o Espírito Santo dele na minha vida. Uma vez um cara me desacatou, eu ainda era mais jovem, irmãos, eu treinado na polícia militar, eu tinha todas as ferramentas, até uma pistola eu tinha. Não é pecado eu andar armado, não, você é, mas eu não, eu posso. Eu sou coronel ainda, aleluia. Eu não ando armado, não, aleluia, mas eu posso andar armado. Então, eu com a pistola, irmão, naquela época, o cara disse tanta coisa comigo, e Deus dizia assim: não faça nada, fique calado, fique calado. Aquele cara me provocou tanto, que depois alguém chegou para ele e disse: tu sabe quem era aquele que tu estava falando? Não me interessa não. Tu não te interessa porque tu não sabe quem é, mas se tu soubesse quem era, aí disse para ele quem eu era. Aí eu na igreja e o cabo atrás de mim: ei, falar com você, quero falar com você. E eu dizia: pronto, lá vem ele fazer confusão de novo. Lá vem ele dizer coisa comigo de novo aqui na igreja. Eu chamei alguém para ir comigo, chegou lá: sim, meu amigo, pois não, diga. Não, eu vim aqui pedir perdão ao Senhor. Eu vim aqui pedir perdão ao Senhor. O diabo que jogou ele de encontro a mim, aleluia, agora estava acusando ele, pressionando ele. Então, qual é a lei de Cristo aí? Não, eu sou coronel, ele vai ver uma coisa agora: você está preso, vou levar você preso. Foram muitas situações, irmãos, muitas situações na minha vida, aleluia, que eu tive que enfrentar. E eu disse: não, é melhor confiar em Deus. Segundo exemplo: primeiro, você nem pensa em matar, tá certo? Se alguém lhe fizer alguma coisa, não guarde ódio. É isso que Deus quer ensinar. Antigamente a lei ensinava a matar. Foi isso que eles quisiam fazer com aquela mulher adúltera. Segundo, versículo 27: ouviste o que foi dito: não adulterarás. Eu, porém, vos digo: qualquer que olhar com a mulher com intenção impura no seu coração, já adulterou com ela. Olha para mim aqui. Jesus disse que aquele que não cumprir as leis, ou seja, ele diz aqui que se a nossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, de modo algum nós herdaremos o reino dos céus. Os escribas e fariseus, adultério mata. No nosso caso, eles só matavam se adulterasse. A pessoa só pecava se adulterasse. Mas agora Jesus coloca a nossa responsabilidade mais além. Antigamente tinha que adulterar para ser punido. Hoje você já está pecando até se você pensar em adultério. Você está entendendo? Eu pergunto: Jesus cobra mais de nós ou do período da lei? Ele cobra mais de nós ou no tempo da lei?
de nós. Então, olha, quando você vê esses maus pensamentos, o que é que você faz? Sangue de Jesus tem poder. Quando vem esses maus pensamentos, você ora, você jejua, você pede graça a Deus. Sabe o que é que Deus vai fazendo? Ele vai transformando tua natureza. Ele vai tirando você daquela vida que não prestava, cheia de adultério, cheia de prostituição, aquela vida que você tinha vícios, fumava, bebia. Ele vai moldando tua natureza e você vai ficando parecido com Ele. Aleluia! De modo, meus amados irmãos, que a Bíblia diz assim, olha só. Eu vou ler aqui na Nova Tradução, na linguagem de hoje. Romanos capítulo 8, versículo 3. Aleluia. Deus fez por nós o que a lei não pôde fazer, porque a natureza humana era fraca. Veja bem, Deus, através de Cristo, Ele fez por nós o que a natureza humana não podia fazer, porque Ele sabia que a nossa natureza humana, pecadora, pecaminosa, era fraca. Deus enviando, a Bíblia diz aqui, Deus condenou o pecado na natureza humana, enviando o seu próprio Filho, que veio na forma da nossa natureza pecaminosa, a fim de acabar com o pecado. Deus deu uma sentença ao pecado, enviou seu Filho Jesus para acabar com o pecado. Romanos capítulo 8, versículo 4 diz assim: Deus fez isso para que as ordens justas da lei, ou seja, a lei é perfeita. A Bíblia diz que a lei é boa, perfeita e santa. Jesus disse que nem um jota, nem um tio deixariam de ser cumprido. Ele cumpriu toda a lei. Romanos capítulo 8, versículo 4, Deus diz: Deus fez isso para que as ordens justas da lei pudessem ser cumpridas completamente por todos nós. Os fariseus não cumpriam a lei não, mas você cumpre. Mas pastor, eu sou tão cheio de falha, pastor. Aleluia. Mas aquele que começou a boa obra está aperfeiçoando. Ele já está tirando um câncer da tua vida hoje, sabia? Sabe qual é o câncer que ele está tirando? Desse mal chamado legalismo. Esse mal chamado legalismo, que faz com que as pessoas, aleluia, fiquem achando que são melhores do que as outras. A Bíblia diz que Jesus não veio para buscar os sãos, não. Quer ver? Tinha um fariseu orando: Senhor, eu oro 3 vezes por dia, eu dou meus dízimos, Senhor. Ah, Senhor, eu não sou como aquele miserável pecador. Aí o outro aqui, olha, de joelho, caído no chão, não tinha nem coragem de olhar para o céu. Deus, tem misericórdia de mim, miserável pecador. Eu pergunto a você, qual dos dois foi justificado diante de Deus? Minha querida, meu irmão, você está aí, não é porque você tem alguma coisa que presta, não. A Bíblia diz, irmãos, que nós somos pecadores, destituídos da glória de Deus. Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. A Bíblia diz que não há um justo sequer. Livro de Isaías capítulo 1. A Bíblia diz que nós somos comparados com feridas, chagas podres, não amolecidas. Aleluia, aleluia. Quem somos nós, irmãos, para querer olhar para alguém assim e dizer: eu sou melhor do que você? Ou eu querer me orgulhar diante de Deus que eu mereço os méritos de Deus porque eu visto um paletó e tu não veste?
Não, eu não uso brinco. Como você usa, você está desviada. Aleluia. Olha, Jesus cumpriu toda a lei. Aleluia, sem ser legalista. Eu não estou aqui dizendo que estou liberando brinco, que estou liberando isso. Nada não, eu estou dizendo, nós podemos ter um padrão assembleiano sem colocar confiança nessas coisas. Aleluia! Entendendo que meus irmãos batistas pode vir na minha igreja de calça comprida e eu não vou ficar escandalizado. Misericórdia, quero nem ver. Isso é farisaísmo, irmão. Isso é hipocrisia. Aleluia, aleluia, aleluia. Meus queridos, quando a gente fala disso, nós precisamos ter muito cuidado com essa religiosidade sem o azeite, símbolo do Espírito. 10 virgens, 5 eram prudentes e 5 eram loucas. As virgens prudentes, elas tinham azeite. As legalistas ficaram, participaram tudo direitinho, toda arrumadinha, mas ficaram, não é? Estava tudo arrumadinho, mas não tinha azeite. Não tinha azeite. Olha, todas as virgens, veja bem, algumas lições ainda das virgens, para a gente concluir. Todas as virgens cochilaram. A Bíblia diz tosquenejaram, ou seja, cochilaram e depois dormiram com a demora do esposo. Isso traz uma lição. Como é que uma pessoa consegue dormir em paz sabendo que não tem azeite? Como é, minha irmã? Quem não tem azeite peca. Quem não tem azeite liga o computador para olhar pornografia. Quem não tem azeite vive assistindo televisão, coisas que não deve. Quem não tem azeite e depois vai dormir como se tivesse. Cuidado! Aleluia! Essas pessoas, irmãos, que não têm azeite, são pessoas vazias que possuem uma consciência culpada. Nós estudamos um dia desse sobre a culpa, não foi assim? Estudamos sobre a culpa. E uma pessoa que tem a consciência culpada, irmãos, isso traz consequências no seu temperamento. São pessoas que são explosivas, são pessoas que não se controlam, são pessoas que a saúde dela apresenta uma série de enfermidades psicossomáticas. Por quê? Porque a culpa está lá dentro trabalhando. Aleluia. A culpa prejudica a saúde. A culpa atrapalha a tua comunhão com Deus. A culpa atrapalha a tua relação com tua família, com teus vizinhos, com a igreja. Que coisa ruim é um crente que não tem azeite. Aleluia, aleluia. Enquanto isso, as virgens prudentes estavam dormindo em paz. Em paz também me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, nos faz repousar em segurança. Oh, aleluia! E parece que eu estou vendo as virgens sem azeites, as loucas, dormia, se virava para um lado, se virava para o outro, se vira para um outro, se acorda irritada, com a cara feia de manhã. As virgens que têm azeite se acordavam tranquila. Vivo alegre e feliz com Jesus. Aleluia! As virgens loucas estavam perturbadas. Vai dormir no dia seguinte, se vira para um lado, se vira para o outro. A outra, em paz também me deitarei. No meio da noite um grito: lá vem o noivo!
Quem quer mais azeite de Jeová na sua vida aqui, levante a mão e dê glória. Aleluia. Quando houve o grito, lá vem o noivo, houve uma diferença. As que estavam preparadas acordaram alegres. Opa, lá vem ele, que bênção, fulano acorda, lá vem ele. E as loucas, como acordaram? Fulano, e agora? E agora? Meu Deus, e agora? O que é que nós vamos fazer? Aleluia. As prudentes estavam se arrumando para ir em direção ao noivo. As loucas, sabe o que é que elas estavam fazendo? Se arrumando para ir em direção às prudentes pedir azeite. Lição: o azeite dos outros não serve para você. Peça oração, mas ore também. Pastor, ore por mim, por isso, isso, pastor. Ore, pastor, porque o negócio é sério, pastor. Ore muito, pastor. Diga, e você está orando muito também? Aleluia. Por favor, me ajude aí. Diga para seu irmão, para sua irmã junto de você assim. Diga, o que vai te dar vitória é o azeite de Deus na tua vida. Aleluia. Aleluia. Deixar para buscar o azeite na última hora é um perigo. Oh, irmãos, pior, irmãos, é que o legalista, ele se preocupa tanto com o exterior, que ele esquece do azeite mesmo. Ele esquece do azeite. Se ele tiver todo arrumadinho por fora, como as virgens estavam, né? Igualzinho as outras, tudo igual. A única coisa que não tinha era o azeite. Ele esquece do azeite. Não, o importante é que eu estou lá, que eu faço parte do coral. O importante é que eu até estou na comissão, ou estou fazendo isso. Estou lá, não, eu estou na igreja também. Importante coisa nenhuma. O importante é o azeite de Deus na tua vida. Se tem azeite, você passa pelo seu irmão, você sorri para ele e dá a paz do Senhor. Aleluia. Você está em casa, você chega sorrindo para a sua família. Claro que você vai ter seus momentos difíceis, mas o azeite ajuda. Aleluia. Cuidado, deixar para buscar o azeite, porque tem gente, irmãos, olha, como é que busca o azeite, pastor? É orando, irmãos. É jejuando, é aprendendo mais a Bíblia, é se ligando em palavras como essa e colocando em prática na sua vida. Cuidado, porque sabe o que é que acontece? Você deixar para buscar o azeite de última hora. Tem pessoas que só querem orar na última hora. Quando o problema acontece, agora eu vou orar. Ei, cuidado, pode não dar mais tempo. Foi o que aconteceu com as virgens loucas. Ficaram de fora por causa da sua frequência ao culto, simplesmente por um formalismo. Elas não possuíam azeite. Aleluia. Mas nessa tarde, eu quero concluir essa palavra lembrando a você que um dia Deus mandou o homem de Deus na casa de uma viúva. Vem cá, Nadege, por favor. Um pouquinho de farinha na panela e um pouquinho de azeite na botija, viu? Eu vou perguntar aqui para Nadege. Aleluia. O homem de Deus foi na casa daquela viúva, aquela mulher que estava lá desamparada. Aleluia. E ele mandou preparar um prato de comida para ele. Quando ele chegou lá, ele perguntou o que ela possuía. O que é que você tem aí? Um pouquinho de azeite e um pouquinho de farinha na botija. Um pouquinho de azeite e um pouquinho de farinha. Pode sentar, Nadege. Deus disse assim, olha, através do seu servo, o homem de Deus: prepara primeiro para mim.
Aleluia. Ela disse assim: eu estou preparando esse pouquinho de farinha e esse pouquinho de azeite aqui para meu filho. A gente vai comer e morrer. Já peguei aqui uns cavaquinhos de pau, estou fazendo um fogo, vou assar isso aqui para a gente comer e morrer. Aí o homem pediu água e disse: não, prepara um prato de comida, primeiro para mim. Quem sabe se aquela mulher fosse uma crente formalista, uma crente legalista. Quem eu? Esse pouquinho que eu tenho eu vou dar para tu? Dou nada, meu filho, vai procurar outro. Mas Deus foi que tinha mandado o homem de Deus naquela casa. Não pense que você está aqui à toa não, viu? Talvez na tua botija aí só tinha um pouquinho de azeite. Mas o homem de Deus disse assim: olha, aleluia, vai buscar vaso com teus vizinhos lá, porque não faltará farinha na panela, nem azeite na botija. É dia de derramar azeite na vida de alguém que precisa. Oh, Ramanayo Rabacala, você não vai sair da mesma maneira que entrou. Se a botija estava vazia, vai sair cheia. Se você era virgem louca, vai sair daqui virgem prudente.